Olá, amigos. Meu nome é Alexandre Ribeiro, eu sou psicólogo, está fazendo 40 anos que atuo como terapeuta, 25 anos trabalhei como professor universitário. Eu gostaria hoje de contar uma experiência que eu vivi e que para mim foi muito importante e reveladora. Eu tinha aproximadamente em torno de 19 anos, 18 anos, quando eu fiz uma viagem junto com uma amiga que nós fomos para Uberaba. Essa amiga tinha um pai que era escritor e ele estava preparando um livro dos jovens que retornaram através da mediunidade de Chico Xavier. E ela me solicitou que fosse junto para apresentar a capa do livro para o Chico, para ver se o Chico aprovaria a capa. E ela me convidou para acompanhá-la. Era uma amiga de longa data, estudávamos psicologia juntos e nós nos dirigimos para Uberaba. Seria, na verdade, o meu segundo contato com o Chico. Eu tinha feito um contato com o Chico aproximadamente com 15 anos de idade. Eu retornei, então, a Uberaba, junto com essa amiga, e no período da manhã nós tivemos um encontro aonde o Chico fazia a distribuição. Era uma fila muito grande de pessoas que tinham uma carência e o Chico distribuía junto com as pessoas da Associação Espírita, distribuíam, por exemplo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Então tinha uma fila de pessoas esperando e elas iam passando por diversas pessoas. E essas pessoas iam dando vários tipos de alimento, até chegarem no Chico, quando o Chico dava alguma quantia, não sei, imagino eu hoje R$ 20, por exemplo, para cada pessoa. E as pessoas iam embora, com a sua feirinha, com a sua alimentação, a sua cesta de alimentação. Então nós íamos nos encontrar nesse lugar de distribuição de alimentos. Nós íamos nos encontrar com um casal que tinha perdido o filho, que estava se formando, coisa parecida, estudante de medicina. E estava a psicografia, a mensagem psicografada pelo Chico, estava no livro que nós estávamos levando a capa para ver se o Chico aprovava. Muito bem. E nós nos reunimos de manhã com esse casal, neste lugar, e esperávamos a vinda do Chico, uma vez que ele ia participar desta distribuição de alimentos. Quando nós chegamos, havia uma fila muito grande no local, uma fila imensa no local, de pessoas. Imagina aí um rapaz de 18, 19 anos, um jovem universitário. Vocês podem fazer uma ideia do que um jovem universitário nessa época, né, ele pensa. Então eu me dirigi a essa amiga, eu disse: nossa, Marlene, puxa vida, né? É isso que às vezes eu critico na forma de se fazer a beneficência, a caridade, né? Parece que a gente está dando o peixe, mas não está ensinando as pessoas a pescarem. Eu comecei a fazer todo aquele discurso de um jovem
porque estava conhecendo a visão, entre aspas, socialista, porque eu era muito ingênuo, é claro, eu não tinha a concepção realista do que, na verdade, era o socialismo. Só fui ter bem mais tarde, quando eu consegui me libertar dessa visão. Bom, e eu fiz esse desabafo com a minha amiga. E nós aguardávamos o Chico chegar. O Chico chegou, ele se dirigiu a esse casal que estava do nosso lado e ele disse para o senhor, que era o pai do menino que havia falecido. Ele disse: olha, não fique chateado. Primeiro, as mensagens vieram dirigidas para a mamãe, porque a mamãe, no fundo, estava muito mais necessitada. Agora as mensagens vão vir mais para você, para o papai. E o Chico passou e foi assumir um lugar naquela distribuição. Nessa hora, eu comecei a conversar com esse senhor médico. Ele disse: olha, eu sinceramente, eu não acredito em nada disso aqui. Eu não acredito em mediunidade, a minha formação é outra. Mas quando a minha esposa perdeu o seu filho, nosso filho único, ela queria morrer, ela não queria mais viver. Então o fato dela ter encontrado um lenitivo para sua dor, acreditando que essas mensagens são do jovem que voltaram, do meu filho, do nosso filho, para mim está bom. Se isso trouxe vontade da minha esposa continuar vivendo, está ótimo, ela está saindo de uma depressão horrível. E eu trarei ela quantas vezes ela quiser aqui em Uberaba. Muito bem. Ele colocou isso e eu fiquei com a minha amiga esperando um momento oportuno para irmos falar com o Chico. De repente houve lá, na distribuição, um tempo de intervalo. Nesse intervalo, eu e a minha amiga, nós nos dirigimos para conversar com o Chico. Perguntamos se ele poderia conversar conosco. Ele disse que sim, prontamente. E nós, então, apresentamos a capa do livro, que ele gostou muito, ele deu positivo, que poderia ser aquela capa, etc. Naquele instante, eu aproveitei para conversar com o Chico. Eu estava passando por um processo de muita angústia naquela época. Eu me sentia muito angustiado, sem entender direito o que estava acontecendo comigo. E eu me voltei para o Chico, e eu disse: Chico, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: sim, claro. Muito atencioso, muito amável, com aquela forma tão generosa que o Chico tinha, né? Uma generosidade e uma simplicidade que impactam profundamente a nossa alma. E eu disse: Chico, é o seguinte, eu tenho passado por uma angústia muito forte. E, não sei, existe algo para fazer para melhorar essa angústia? Foi a pergunta que eu fiz ao Chico. E o Chico me respondeu: sim, eu, quando era jovem da sua idade, eu também passei por angústia. Existem 3 coisas que você pode fazer para melhorar. E eu gravei essas 3 coisas, e os anos passaram e eu nunca esqueci das 3 coisas. Ele disse: em primeiro lugar, Alexandre, não critique a forma de ajudar das pessoas. Cada um tem a sua maneira de ajudar. Procure respeitar. Se você consegue fazer melhor,
Ótimo, faça melhor você, mas respeite o modo de ajudar de cada um. Deixa eu fazer uma parte aqui. Lembrem-se que logo que eu cheguei, eu estava fazendo uma crítica, eu e a Marlene só, o Chico nem estava lá, o Citau estava distante, eu e a Marlene, eu estava fazendo uma crítica sobre a maneira como é feita a distribuição. Que eu achava que aquilo era um paternalismo, quer dizer, aquilo ia de frente com a visão que eu tinha pseudo-socialista. Bom, então, aí já tive um impacto muito forte, porque ele estava falando exatamente do que eu estava pensando daquela distribuição. Segundo, ele falou, Alexandre, procure fazer terapia, que vai te ajudar muito. Eu disse, olha, Chico, eu já comecei a minha terapia. Ele falou, então continue, que isso vai te ajudar. E a terceira, o terceiro conselho que eu te dou é procure ajudar todas as pessoas que você visualizar que estão precisando de auxílio à sua volta. Lembre-se, quando você ajuda uma pessoa, os espíritos, os amigos espirituais dessa pessoa, eles se sensibilizam com você e passam também a te ajudar, a colaborar com a tua melhora. Então, primeiro, não critique a forma de ajudar das pessoas, busque terapia, tratamento psicológico. E terceiro lugar, ajude as pessoas. E você vai receber também muita ajuda. Eu fiquei muito impactado com aquela fala, agradeci ao Chico e nós nos retiramos e a distribuição de alimento voltou. Nós fomos com o casal, o médico e a sua esposa, que havia perdido seu filho único. Nós fomos almoçar, enfim, passou aquele dia. Quando foi no período da noite, nós fomos na reunião. Nós fomos assistir a reunião espírita, na casa espírita, aonde o Chico iria psicografar. Quando nós estávamos reunidos, aguardando a psicografia do Chico, aguardando o início da reunião, a leitura do Evangelho, as orações, era um salão, e eu sentei do lado do pai do rapaz que havia falecido, esse médico. Ficou do meu lado, e nós aguardamos o início da reunião. O Chico chegou, se assentou, a reunião foi dada por aberta, houve uma leitura do Evangelho, comentários, oração, prece, e a partir daí o Chico se disponibilizou à psicografia. E ele começou a psicografar várias cartas que, depois de terminar a reunião, no término da reunião, foram lidas e entregues a mães, pais, irmãos, de pessoas que haviam partido e que, através da mediunidade de Chico Xavier, se comunicavam, trazendo um conforto para esses familiares que perderam essas pessoas queridas. Até que, num dado momento, é feita a leitura da carta que era do rapaz, que nós levamos o livro para ser aprovado e que constava já algumas cartas que o Chico tinha psicografado para a mãe. Só que desta feita, como o Chico tinha falado no período da manhã, agora era para o papai. E o Chico
começou a ler a carta. Alguns trechos foi uma memória afetiva tão grande que ficaram guardados na minha memória. Vocês sabem que quando alguma coisa ocorre que tem um forte apelo emocional, a memória se torna muito mais forte e resistente ao tempo. E eu me lembro que quando começaram a leitura, a carta dizia o seguinte, mais ou menos assim, uma ou outra palavra pode ser um pouco diferente, mas o sentido era esse. Era, boa noite, papai. Aqui, nessa mesa, lembra as nossas noites, quando eu chegava da escola, etc. E você sempre me aguardava para nós tomarmos junto um café com leite. Só que hoje o pão que é servido aqui não é o pão material, é o pão espiritual, papai. Papai, está aqui conosco a vovó fulana de tal. E ela pede para você lembrar-se de quando ela te ensinou as primeiras palavras que ela te ensinou a falar Deus, a orar. E ela pede que você, papai, lembre-se disso. Vejam que, fazendo uma parte, esse senhor era materialista, não acreditava em hipótese alguma na comunicação dos espíritos, nem em Deus, ele não tinha uma religiosidade ou uma espiritualidade. E eu sentado do lado dele, eu comecei a notar que ele, a postura corporal dele começou a mudar, ele começou a se alterar com aquilo. E o Chico continuou, a carta, perdão, que o Chico havia psicografado, continuaram lendo. Papai, eu queria que você hoje recordasse algumas coisas que nós fizemos juntos. Lembra quando você me levou, coisa parecida, para ver a estátua do fundador da cidade de Casa Branca? E você me disse que aquele homem eu tinha que procurar seguir os seus passos. Pelo seu caráter, pela sua moral, pelos seus valores. Papai, lembra-se daquele passeio que nós fizemos numa região rica em pedras. Aí ele descreve o nome, etc. Não me lembro agora, de memória. E que você me falou sobre os minérios e começou a me descrever, etc. Então, foi dando detalhes. Essa carta continuou com muitos detalhes. Quando a carta termina, que ele afirma que a vida continua, que a vida não acaba no túmulo, quando ele termina essa carta, esse senhor que estava do meu lado, ele levanta, tomado por uma emoção muito grande, muito forte, e ele sai da plateia e ele vai até o Chico. O Chico estava na mesa ainda, sentado. Ele abraça o Chico, beija o Chico e conversa alguma coisa, murmura algumas coisas para o Chico. Eu também me levantei da plateia e fui atrás desse senhor. Quando ele saiu desse encontro com o Chico e voltou, ia retornando para a plateia para ficar ao lado da sua esposa, eu estava do lado dele, jovem, inquiridor, né? Conhecendo aquela realidade, eu perguntei a ele o que ele achou daquela carta, o que ele achou. A resposta dele foi muito contundente. Ele disse, olha, o que este homem falou nesta carta, nem a minha esposa sabe. Essa riqueza de detalhes, nem minha mulher sabe, só eu. Eu senti nitidamente que naquele instante
A mediunidade de Chico Xavier, através da presença do filho dessa pessoa, estava começando naquela pessoa o cultivo de uma espiritualidade, o cultivo de uma visão de ir além, de que a vida não se encerra aqui, mas de que a vida é transcendente, de que a vida continua. E várias pessoas naquela reunião espiritual puderam também se beneficiar com a vinda de parentes queridos, dando detalhes, etc. E eu vi quanta gente naquela noite ia sendo consolada e saía com a esperança renovada. Claro que quando a gente prova a dor de uma perda, de um ente querido, de um ente que nós amamos, não é por eu saber que ele sobrevive, que ele está do outro lado da vida, que se extingue a minha dor. Claro que não, dói, eu sinto saudades, né? Mas é uma dor diferente. Não é a dor nihilista de que acabou tudo, de que foi destruída aquela criatura. É uma dor de um afastamento, entre aspas, porque às vezes até está próximo da gente, mas de um afastamento, vamos dizer, visual, auditivo, com os nossos canais sensoriais. Mas nós sabemos que aquela pessoa, ela continua existindo. Essa dor é muito mais branda. E eu sei que um dia, provavelmente, eu irei reencontrar esse ser que eu tenho tanto amor, tanto carinho. E o Chico foi uma ponte, o Chico foi um telefone em toda essa passagem aqui no planeta Terra e aliviou muitas dores, confortou muitas pessoas. E eu me senti na obrigação, né, prazerosa, que me dá muito prazer, de trazer essa experiência. Hoje eu tenho maturidade suficiente, com 63 anos, para contar essa experiência para vocês e para dizer que essa experiência com o Chico marcou toda a minha vida. Foi uma mudança profunda de paradigma. Eu já conhecia a doutrina espírita, eu estava engatinhando na doutrina espírita, mas sem dúvida que essa mensagem me edificou muito moralmente e até hoje me edifica. E sem a menor dúvida, lá foi um sinal do reino de Deus, um sinal de que a vida continua e de que nós somos seres imortais. E como Jesus bem disse, não existem mortos, existem vivos aqui e vivos da eternidade. Grande abraço para vocês, foi um prazer muito grande estar com vocês. Vamos refletir nessa mensagem. Abraço.